Capítulo 2615 Naturezas Verdadeiras. Parte 1. A Ale já não estaria sozinha, já que eu enviaria solos com ela, mas dentro de um fringe isso nunca funcionaria. A Ale já não está ciente dos poderes de solos, e mesmo se confiássemos nela o suficiente para compartilhar nosso segredo com ela, aquela maldita projeção de alma exporia a presença de solos. Concordo. Moroka sentiu. Já que 2 dos nossos principais jogadores estão caídos, é melhor usarmos esse tempo para planejar nossos próximos movimentos com antecedência. Precisamos ter nossa audiência com Mogar e também temos que tentar negociar com os elfos. Ambos os cursos de ação podem exigir dias. Como queremos fazer isso? Quero dizer, não podemos simplesmente nos revezar no ritual. Levaria muito tempo. Além disso, não podemos deixar a Aleja ir sozinha. Não é apenas uma questão de segurança, já que ela seria facilmente capturada, mas também de autoridade. Ela não pode falar em nome do conselho, portanto, não pode oferecer nada em troca de sua ajuda. Ela precisa ser acompanhada por alguém que possa protegê-la e impor respeito até mesmo de um bando de idiotas presunçosos. Meu povo não é formado por idiotas presunçosos. A Aleja respondeu indignada. Ah, é mesmo? O tirano respondeu com escárnio. Você já conheceu os caras que moram aqui? Não. Ela admitiu francamente. Eu encerro meu caso. Chega. A Jatar se colocou entre eles antes que a briga pudesse aumentar. Me dói dizer isso, mas Moroka está certo. O fringe é pequeno, então não podemos ficar aqui por muito tempo. Não temos ideia se os elfos conseguem perceber as ondas de energia mundial causadas pelos rituais de comunhão e, mesmo que não consigam, mais cedo ou mais tarde seus batedores nos encontrarão. Feitiços de camuflagem podem nos dar algum tempo, mas, vendo que a Ale já havia levantado a mão e estava esperando sua vez de falar, o Drake assinou para que ela começasse. Primeiramente, meu povo pode perceber surtos como aqueles que Nalrond descreveu. Se não durar muito ou se estivermos longe o suficiente, podemos perdê-lo, mas um evento repetido ou se estivermos perto, não há como o ritual passar despercebido. Além disso, feitiços de camuflagem não vão nos fazer bem algum. Até elfos não despertos podem usar a visão da alma e não há como se esconder dela. A Aleja mordeu o lábio inferior em hesitação, odiando a ideia de revelar os segredos de sua linhagem. Não posso colocar a vida de todos em risco para proteger alguém que pode muito bem me matar junto com meus amigos. Além disso, esta é uma oportunidade incrível para os elfos se juntarem novamente ao mundo exterior e pararem de se esconder. Não é apenas uma questão de ajudar Giera, mas também de sair do nosso exílio autoimposto depois que perdemos a Guerra das Raças. Ela pensou. Visão da alma. O que é isso? Lid perguntou enquanto Faluel tentava abrir os olhos e falar, mas adormeceu novamente assim que a Jatar empurrou sua cabeça para trás no travesseiro. É o que você obtém ao canalizar todos os elementos dentro dos seus olhos em vez de apenas um. Ela respondeu, vendo que todos tentavam fazer isso. Não é tão simples, caso contrário, os despertos teriam descoberto isso há milênios. É mais como uma habilidade de linhagem, já que requer que você funda e harmonize perfeitamente os 6 elementos. Você não pode simplesmente conjurar todos eles. Então, algo como fusão gravitacional, mais específico para seus olhos? Perguntou a Jatar. Não. A Aleja balançou a cabeça. Fusão gravitacional é sobre conjugar os elementos e misturá-los para dar-lhes um efeito. Visão da alma, em vez disso, consiste em deixá-los fluir juntos como um para que, uma vez que se misturem com o fluxo de sangue em seus olhos, eles se tornem semelhantes à magia espiritual. Todos pintaram os olhos de esmeralda enquanto os inundavam com sua própria mana, mas além de ver tudo verde, nada aconteceu. Pare com isso. Eu disse que não é tão fácil assim. A elfa bateu o pé em indignação. Não acredito que estou tentando ajudar você enquanto você só está interessado em roubar uma técnica. Lid, essa visão da alma pode ser o ápice daquela visão espiritual que a pena do vazio lhe ensinou? Solos perguntou. Não sei. Ele deu de ombros telepaticamente. Vamos ouvi-la. Por enquanto.
Resumindo, quando um elfo olha para qualquer coisa com visão da alma, ele vê a verdadeira natureza de seu alvo. Não importa se você usa itens de camuflagem ou se esconde no subsolo, eu ainda posso ver todos vocês. A Aleja disse. O que você quer dizer com nossa verdadeira natureza? A Jatar perguntou. É algo como nossas respectivas projeções de alma. Não, essas coisas só mostram sua emoção atual mais profunda. Um vislumbre do que está acontecendo em sua mente. Visão da alma, em vez disso, mostra quem você realmente é. Deixe-me mostrar a você. Os olhos da Yalfa se iluminaram com luz branca enquanto ela conjurava um holograma. Solos estava vestida com suas roupas de aprendiz, algo como uma toga romana solta e sandálias. Ela estava envolta em luz dourada e sobrecarregada por correntes. A maior aprendia Lith enquanto as menores jaziam despedaçadas a seus pés. Apenas 2 correntes ainda a seguravam, mas uma delas parecia estar a segundos de quebrar sob a chuva constante de golpes de seu martelo. Para a visão da alma, Lith parecia um dragão de fogo envolto em chamas azuis. Apenas um conjunto de suas asas era emplumado, enquanto o outro era membranoso e estava explodindo com as mesmas chamas que envolviam seu corpo. Uma figura humana composta de escuridão viva emergiu da testa do dragão, mas o homem não se parecia com Lith, em vez disso, lembrava sua forma de abominação. O dragão e a abominação tinham 7 olhos, mas, apesar de seu vínculo, eles se atacavam implacavelmente. Cada vitória durava pouco, pois qualquer ferimento que um infligisse ao outro seria infligido também ao agressor. Moroka apareceu para Aleja em sua forma de tirano, mas sua imagem não apenas encarava o elfo com seus 6 olhos, como também tentava comunicar algo com gestos. Havia algo errado com ele, seu corpo inchava e encolhia no mesmo ritmo das batidas de um coração. Fria parecia uma personificação da própria Mogar. A visão da alma mostrou como os elementos fluíam em harmonia dentro de seu corpo e orbitavam ao redor dela na forma de um cinturão de estrelas composto por 7 pequenos sóis de cores diferentes. O espaço ao redor dela rachou e se deformou, como se ela não conseguisse moldar a realidade à sua própria vontade. Kila apareceu como um ser de pura luz que estava envolto dentro de um casulo, tentando escapar. Seus olhos brilhavam com poder que o casulo virou contra ela, fazendo-a perder a consciência. A Jatar estava em sua forma de Drake, mas com pequenas asas atrofiadas nas costas e procurando freneticamente em uma montanha de livros por uma resposta que lhe escapava. Faluel parecia uma hidra cujas 7 cabeças cada uma alimentava e fazia crescer várias pequenas luzes. Algumas delas desapareciam, torcendo seu focinho reptiliano em pesar, enquanto outras se tornavam brilhantes e voavam para longe, enchendo-a de orgulho e tristeza. Quanto a Nalrond, seus lados humano e animal pararam de lutar um contra o outro e agora estavam pendurados em um penhasco, com seus corpos cobertos de feridas profundas devido à queda e à longa batalha. Capítulo 2616 Naturezas Verdadeiras, Parte 2. Eles estavam parcialmente fundidos, então se um deles morresse, o outro rapidamente o seguiria. No entanto, pelos olhos deles, estava claro que eles ainda não conseguiam decidir se priorizavam a sobrevivência ou colocavam um fim à sua luta de uma vez por todas. O que essas coisas significam? Fria perguntou, impressionada com sua própria aparência sob a visão da alma. Eu não sei. A Aleja respondeu. Nenhuma habilidade de linhagem vem com um manual de instruções e essas são suas naturezas reais, não as minhas. Você deveria saber. Talvez, se eu ainda estivesse ligada à árvore do mundo, eu seria capaz de entender o significado delas, mas estou sozinha agora. E se nós mudar de forma? Kila perguntou. Algumas de nossas verdadeiras naturezas, como a minha, não fazem sentido. Talvez pudéssemos nos disfarçar de elfos ou Devan. Isso é impossível. A elfa balançou a cabeça. A aparência de alguém sob visão da alma é fixa e o fringe é um ambiente fechado. Os elfos se conhecem e todos os lobisomens parecem seus amigos lá. Ela apontou para Nalrond e projetou a imagem da fera e do humano fundidos. O mesmo vale para os Devan.
Eles conhecem cada membro de sua tribo e mesmo se você se disfarçar de elfo, seu cheiro revelará sua identidade humana. Eu poderia ir até a aldeia dele sozinha, mas com que finalidade? A Alice já deu de ombros. Não adianta discutir. Lith disse. Negociar com os elfos foi ideia de Faluel, então tenho certeza de que ela tem um plano em mente. Só precisamos esperar até que ela acorde. Enquanto esperavam a recuperação dos amigos, Lith e Solo se alternavam trabalhando em magia do vazio de nível 4, magia da criação e forjaria. A boa notícia era que, assim como no primeiro retorno de Nalrond, eles puderam usar a reação de Mogar aos seus feitiços para entender quais eram os principais erros dos vários procedimentos. A má notícia era que isso não lhes dava nenhuma pista sobre como consertar esses erros. Exigia um processo lento e tedioso de tentativa e erro, já que Mogar dava sugestões somente quando eles chegavam perto o suficiente da solução por conta própria. Fria usou esse tempo para pesquisar magia dimensional e de gravidade, enquanto também procurava uma maneira de romper e alcançar o violeta profundo. Kila e Aleja trabalharam em maestria da luz, trocando dicas e tentando encontrar uma maneira de materializar construções de luz dura. Vocês se importam? Morok estalou os dedos para chamar a atenção deles. Enquanto vocês, cabeças de ovo, só se preocupam com vocês mesmos, Mestre Ajatar e eu somos os que ficamos de guarda até este momento. Agora é a nossa vez de descansar. Morok está certo. O olhar de Ajatar estava fixo no horizonte só porque ele estava perdido em pensamentos enquanto trabalhava na fusão espiritual com a ajuda de Mogar. Seu objetivo era dominar o fluxo dos elementos individuais e movê-lo para seus olhos a fim de atingir a visão da alma. Ele estava tão absorto em seu trabalho e na oportunidade única que o Fringe lhe apresentou para esquecer o resto. Quero dizer, nós já fizemos a nossa parte. Agora é a sua vez. Drake usou sua técnica de respiração, previsão, em Faluel, fingindo que era apenas um controle de rotina em vez de ser a primeira vez que ele verificava sua condição em horas. Eu concordo. Lith se sentiu um idiota por ignorar seus amigos feridos por tanto tempo, mas pelo menos ele estava em boa companhia. Solos e eu seremos os próximos. Vocês descansem um pouco ou façam alguns experimentos. Vocês merecem. Morok foi direto tirar um cochilo enquanto Ajatar simplesmente fechou os olhos e se calou, fingindo que seu trabalho exigia grande concentração enquanto ele continuava experimentando magia de fusão. Lith verificou Nalrond de Faluel, descobrindo que o rezar era o que estava se saindo melhor. Fria continuou cuidando dele, levando-o à mudança de forma de tempos em tempos para que suas forças vitais se recuperassem na mesma taxa. O gesto foi gentil e afetuoso, mas Lith não conseguiu deixar de imaginá-la como alguém virando um hambúrguer na grelha, o que o deixou com fome. Os ferimentos de Faluel já estavam curados há algum tempo e seu corpo estava em ótima forma. O problema era seu núcleo de mana. O envenenamento da energia mundial desenfreada o havia degradado para um violeta profundo e interrompido a maioria de seus núcleos auxiliares. Somente o descanso e o fluxo constante de seu mana poderiam purgar a energia estranha remanescente e transformar os vórtices caóticos em esferas novamente. Deuses, eu sou uma idiota. Quando ela recuperou a consciência, Faluel estava de volta no violeta profundo. A energia abundante do mundo no Fringe também era muito mais rica na força de vontade de Mogar do que aquela a qual ela estava acostumada, e funcionava como se estivesse constantemente espalhando sal em suas feridas abertas. Eu estava tão animado com a ideia de atingir a iluminação que joguei a cautela ao vento como um filhote. Eu deveria ter começado pesquisando um assunto de cada vez, não 7. Não adianta chorar pelo leite derramado. Ajatar a consolou. Mais importante, qual é o plano? Estamos presos aqui há horas. Primeiramente, como está Nalrond? Ela perguntou. Não importa como eu me sinta, se não podemos deixar o Fringe, não vou nos colocar em risco. Estou bem, obrigado. O rezar já havia se recuperado completamente e suas forças vitais estavam estáveis agora. Só lembre-se de que não posso eliminar mais de uma pessoa por vez.
Duas se for a última viagem e estivermos realmente desesperados. Isso estava bem dentro dos meus cálculos. Ela assentiu. Antes de irmos a qualquer lugar, preciso lhe contar sobre algo chamado visão da alma. Já passei por isso. A Jatar explicou tudo a ela enquanto Lit projetava um holograma das várias imagens que a Ale já havia mostrado a eles para não sobrecarregar o núcleo de mana de Faluel com o elo mental. Interessante. Meu palpite é que a Jatar de alguma forma tem o potencial de atingir a Dragolord ou pelo menos atingir um estágio intermediário além do Drake. Ele só não sabe como. Quanto a mim, parece que minha verdadeira natureza é a de uma mãe. Faluel disse com uma risada. E nós? Fria e Kila perguntaram. Não tenho a mínima ideia. Deveríamos perguntar a Ragu. Ela é a especialista em humanos. Como você sabe sobre a visão da alma? A Aleja suspirou aliviada. Sua culpa por revelar a habilidade da linhagem élfica diminuiu. Porque os guardiões também o têm e o avô compartilhou seus efeitos comigo em várias ocasiões. A Hidra respondeu. Sobre o plano, coletei o máximo de informações que pude da biblioteca do Conselho antes de vir para cá. Estudei a tradição élfica, os protocolos e tudo o que aprendemos sobre eles durante a Guerra das Raças. Também sei que o ritual está fadado a liberar picos massivos de energia mundial, então minha intenção é sempre nos dividir em 2 times. Um irá realizar o ritual com um dos nossos candidatos a guardião. Faluel apontou para Lit e depois para Solos. Como as complicações ao entrar no Fringe confirmaram, eles têm um canal privilegiado como Gar. A conexão deve ser mais forte, mais segura e, com um pouco de sorte, o planeta estará menos inclinado a destruí-los. Quem sabe, talvez Mogar possa até dar à nossa dupla dourada um teste mais simples do que aquele reservado para nós, mortais. Continua no próximo vídeo.